Boa noite a todos, seja bem-vindo a essa noite de celebração, de adoração. Agora neste novo horário, enquanto os irmãos vão se achegando, nós já iniciamos esse culto entronizando e exaltando o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, pedindo que Ele venha encher os nossos corações, que Ele venha falar as nossas vidas, que o Espírito Santo seja presente neste lugar, aquecendo os nossos corações e trazendo a presença de Jesus. Nós viemos aqui por um único nome, o nome de Jesus Cristo, o nome que nos mantém unidos, o nome sobre todo nome. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos agora adorarmos ao Senhor, dizendo que Ele é exaltado sobre todo o céu, sobre toda a terra, e nós estamos aqui unidos com um único propósito: celebrar, adorar, entronizar o nome de Jesus. Aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu quero ouvir o som do céu, Vamos dar glórias a Jesus. Só Ele, honra, glória, força e poder. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Vamos declarar só as nossas vozes, então vem. Então vem, incendiar o coração, é o teu. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, vem queimar. Queremos te ouvir, te ouvir. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Ele é o Senhor, sua verdade vai reinar. Terra e os céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Vamos declarar a uma só voz que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Com todo o nosso fôlego. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Seja louvado, Jesus. Digno de honra, digno de glória. Tu és exaltado, teu nome seja exaltado para todo sempre. Digno tu és, Senhor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de receber o melhor. Tu és digno de ser adorado. Estamos nessa noite reunidos no nome de Jesus para adorá-lo. E declaramos, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Nós declaramos que Jesus, este nome, é a razão de estarmos aqui. É centralizado no nome de Jesus este culto, ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra e glória e louvor para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre ti. Amém. Declare também essa paz de Jesus sobre o irmão que está ao seu lado, dizendo a ele, a ela, que a paz de Jesus seja sobre ti, que derrame sobre a tua vida. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Como é bom estarmos juntos na casa do Pai. Aos que estão conosco pela internet, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo conosco para celebrar o Senhor Jesus. Deus abençoe seu coração. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos, não é? Eu quero começar aqui chamando você para agendar quinta-feira. Nós teremos um encontro do fruto maduro, tá? Você que está aí há 60 anos e sabe, né, de alguém, seja o vovô, a vovó, convide para estar nessa quinta-feira às 14 horas, será um tempo muito especial. Uma equipe movida de amor estarão já se preparando e estarão aqui para estar servindo. Tenho certeza que será um tempo muito especial.
No fruto maduro, nós agora queremos falar para os jovens, né? Os jovens adolescentes. Essa é a última semana que nós estamos fazendo a chamada para você que deseja participar do retiro de jovens a partir de 15 anos. Essa é a última semana, você pode fazer sua inscrição, mas tem que fazer ainda esta semana. O pastor tem enfatizado que basta você desejar ir, mesmo que você não tenha condições, nos procure por favor. Basta você ter um desejo mesmo de fazer este retiro, que nós cremos será uma bênção para a sua vida. Dê o seu nome, faça a sua inscrição, pode fazer isso após o culto, lá no balcão das informações, para que você garanta a sua vaga, tá joia? Com a graça do Senhor, nós teremos uma tarde feliz, uma tarde abençoada, um tempo com as crianças. Também é necessário, você que deseja participar, é necessário fazer a inscrição para termos a melhor organização possível. Será uma tarde muito especial, mas atenção, hein? Todos sabem, se chover, no caso, se estiver chovendo no dia, automaticamente será cancelado esse trabalho, este evento, não acontecerá, tá certo? No entanto, se der um sol maravilhoso, um clima abençoado, nós iremos manter, tá certo? Porém, é necessário que os pais façam a inscrição, quanto dos filhos, e também você que deseja participar da escola de pais. Será um tempo muito especial. Pastor, os pais precisam também fazer a inscrição para participar da escola de pais? Sim, porque também é uma questão de organização, nós queremos também servir um lanche, e para isso é necessário que você, pai, mãe, faça também a sua inscrição. Estamos também, irmãos, sonhando já, né, com o retiro das crianças. Já está abertas as inscrições para você enviar os seus filhos a fazer o retiro. Será um tempo muito especial, atenção, de crianças de 8 a 12 anos, tá certo? Será um tempo maravilhoso e será um investimento que você fará na vida dos seus filhos. Queridos, tem uma coisa que eu não nego, para os meus filhos é investir aquilo que eu sei que será para a edificação da vida deles, não é? Seja, esse dia pedir uma Bíblia, eu falei agora, não é? É uma coisa que nós podemos investir, nós pais, no crescimento de nossos filhos, e com certeza será um grande investimento na vida dos seus filhos, ao encaminhá-lo a fazer esse retiro, que tenho certeza será tremendo para a glória do Senhor Jesus. Faça também a sua inscrição quanto antes, garantindo a sua vaga, porque elas são limitadas, tá joia? E por último recado, muito importante você saber disso, no último domingo deste mês, irmãos, nós teremos uma assembleia para a eleição oficiais de cargos da igreja, oficiais de diáconos, diaconisa e presbíteros. Você, como membro, você está convocado, não só para estar especialmente neste dia, tá certo? Mas estar domingo a domingo, juntos celebrando ao Senhor Jesus, amém, queridos? Mas especialmente nesse dia nós queremos e precisamos de você estar aqui. Será muito importante tua presença para um tempo que nós iremos organizar aqui a assembleia. Logo nós iremos apresentar os candidatos, tanto para o ministério de diaconia e para os presbíteros. E estará acontecendo tanto pela manhã e também à noite. Mas é importante que você compareça, esteja aqui conosco, tá? Dia 30, né? 30 de outubro, e queremos sim chamar você para estar conosco. Você como membro, você tem essa responsabilidade de estar aqui no dia da Assembleia, especialmente para este momento tão importante para nós como igreja. Amém, meus preciosos irmãos? Glória a Deus. Nessa hora nós iremos com alegria continuar louvando ao Senhor. Chamo você a se colocar de pé, por favor, e nós iremos aproveitar essa hora e dar ao Senhor uma oferta de louvor a Ele, através de nossos dízimos, nossas ofertas. Você que veio preparado, deseja participar deste momento, é muito bem-vindo, tá? Você que é visitante, por favor, não se constrange, mas se você sentir no seu coração de ofertar algo diante do Senhor, faça isso com uma alegria. Se você precisar outros meios, né, lá o Pix, ou a conta da igreja que você achar melhor, pode procurar um balcão de informação, mas queremos encorajar você a fazer o que a palavra de Deus diz para fazer, com uma alegria. Servir ao Senhor com alegria, ofertar a Ele porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor, amados.
dias me seguirão, por todo sempre sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Me leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado, e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor nos faz caminhar seguros, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Mesmo quando estamos desanimados, sem força, sem energias, quando o cenário é obscuro, quando parece que tudo está faltando, nós podemos ter a certeza que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é a nossa fonte, que nossas fontes estão nele, que tudo está nele, que Ele é o nosso Deus, soberano, em toda a terra, em todo o céu. E nós declararemos para sempre que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu. Vamos declarar: não temerei, não temerei. Aplauda Ele, o nosso pastor. Em todo tempo podemos contar com o cuidado desse pastor. Ele sempre está olhando por nós. Ainda que hajam milhares de ovelhas, Ele nos considera como únicos. Ele nos considera como seus filhos amados. Ele nos considera como preciosos aos seus olhos. E o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem olhado para a nossa família, tem observado os nossos passos e tem agido com graça, com amor, com misericórdia todos os dias. Dá-nos essa visão, Senhor, de que além de um rei entronizado, o Senhor é um pastor que cuida, o Senhor é um pastor que ama. Além de ser um rei poderoso, implacável, temível, por ser um Deus poderoso, ainda assim o Senhor nos olha com amor, ainda assim o Senhor nos olha com ternura, o Senhor nos olha como filhos amados. E nós queremos ver essa tua glória entronizada e queremos declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus, da glória do Todo-Poderoso, entronizado, admirado pelas nações. Todos se prostram ante esse Deus, ante o Rei Jesus. Aleluias.
um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar. Num instante fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus, Jesus. Não há outro nome, não há outro nome. Vamos declarar, igreja, que Ele é lindo. Lindo és, lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus, Jesus. Queremos te ver, declarar que és santo, declarar que és lindo, perfeito. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, 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 só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus.
Vamos declarar só as nossas vozes. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra ti. Vocês se recordam nessa canção? Vamos cantar a uma só voz. Não faz parte desse momento, mas eu queria te convidar a cantar uma canção comigo, só as vozes na igreja, para recordarmos de uma canção bem parecida com essa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos declarar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é digno. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Mais uma vez. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aplauda-se Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só Ele é santo, só Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos preciosos. Obrigado, Ministério de Louvor, por essa sensibilidade com o Espírito Santo. Deus abençoe, queridos. Irmãos amados, quero encorajar você a aquietar seu coração. Sei que há uma tensão, não é? Há uma ansiedade por todo lugar, mas eu quero encorajar você a aquietar seu coração. Deus é o Senhor de nossas vidas, e independente a quem que seja eleito, o nosso papel como igreja é de orar, interceder pela nossa nação. Amém, queridos? Não permita nada distrair você neste momento. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Encorajo você a aquietar seu coração. Creio que o Senhor falará, aliás, continuará falando ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Só relembrando os irmãos, talvez alguns ficaram desavisados, chegaram agora há pouco. A partir de então, nossas celebrações aos domingos passarão a ser às 19 horas. Iremos manter, tá certo? Hoje já demos o start às 19 horas e assim iremos manter aos domingos, tanto pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas, tá joia? Irmãos, nós estamos há algumas semanas falando sobre este tema, tempo de crescer. Este tema está ligado, relacionado com a nossa visão ministerial, nossa visão que está ligada à missão de Deus que confiou a nós como igreja. A nossa visão é o que, irmãos? Primeiramente é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Nós temos falado a importância de crescermos numa intimidade com Deus, por buscar a presença dEle, e falamos da importância de crescer também no relacionamento de uns para com os outros. E hoje, a partir de então, neste mês, nós iremos abordar uma importância que eu e você precisamos muito entender, a importância de crescermos no serviço no reino de Deus. Este é o tema que nós iremos começar a compartilhar a partir de hoje, crescendo no serviço do reino. É importante compreender que o Senhor declarou que o reino dos céus é o reino dos céus, que há de se manifestar aqui na terra. A palavra declara que o reino não é bebida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor declarou várias vezes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este reino se refere ao governo de Deus sobre a terra.
e Ele já está manifestando o reino dEle. Todo aquele que submete a palavra dEle, que se entrega ao Espírito Santo, que se converte à vontade de Deus, é porque sobre essa pessoa chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou sobre a tua vida. O reino de Deus chegou sobre a sua casa. Jesus é o rei da sua vida, Ele que governa. Pois bem, este é o reino, não o reino geográfico, as quais os discípulos por algum momento iludiram, quando Jesus falara sobre este reino. É chegado o reino do meu Pai, e logo eles pensaram um rei paralelo, um reino deste mundo, em que até mesmo entre eles levantaram-se logo dois irmãos, dizendo: Senhor, permita-me quando chegar o seu reino, que um assente à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo? O reino de Deus não se trata disso, não é algo geográfico, mas sim relacionado à graça de Cristo que manifestou, e através dele nós podemos ter livre acesso ao Pai, e manifestar a sua justiça, manifestar o teu reino aqui na terra, manifestar a verdade do Senhor, verdade libertadora, verdade que salva. Isso é uma coisa mais importante compreender sobre o que é o reino dos céus. Hoje nós não iremos tanto falar sobre as definições ou sobre a cultura do reino, embora é um tema muito interessante de abordarmos sobre a cultura do reino. Há um ditado, queridos, muito interessante, você já ouviu muito bem falar, ou por esses dias, ou faz muitos anos, que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E de fato, se refere ao perigo de você não ter um foco, de você ficar viajando na maionese, dizer assim, de não ter realmente uma clareza na sua mente, você não ficar dando bobeira no que você pensa, no que você fica dando lugar, vazão para a sua mente. É importante quando você lê a palavra de Deus e ela fala com você, leva você a pensar. Sabe como Deus fala conosco? Quando Ele começa a nos mexer em nosso entendimento e levando a gente a pensar. Sabe, quando você ouve a palavra de Deus e você declara, como Deus falou comigo essa noite, como você define isso? Através de uma sensação que impactou seu coração? Verdade. Mas também, quando você sai daqui analítico, você fica pensando a semana toda, pensando, essa palavra está falando, me levou a pensar sobre a minha vida, me levou a pensar alguma área a qual eu não estava vigilante, me levou a pensar o meu papel dentro de casa, me levou a pensar. A palavra nos leva a pensar, para que assim nós venhamos encontrar os pensamentos de Deus, porque essa palavra de Deus está dominando nossa mente, logo os pensamentos de Cristo está estabelecendo sobre a nossa mente. Há também um ditado muito importante, isso não é tão conhecido, mas é uma grande verdade, que não somente vazia a oficina do diabo, mas também mãos vazias, é a oficina do diabo. Mãos vazias significa ociosidade. Você tem noção o perigo que é de um cristão ocioso, de alguém que tem uma incumbência, que tem sobre ela uma missão que Cristo confiou e ela não está fazendo nada? Que perigo ela está correndo? Você parou para pensar sobre isso? Estava lembrando de um amigo em que ele era muito ousado e usado nas mãos de Deus. Um dia ele acreditou numa mentira do diabo. Ele entendeu que o inimigo disse o seguinte para ele: você para de mexer comigo que eu não mexo com você. Ele contando os testemunhos com lágrimas. Ele entendeu o inimigo confrontando e dizendo o seguinte: você não mexe mais comigo, eu não mexo com você. Com isso ele parou a cuidar de vidas, ele parou de evangelizar, ele puxou o freio de mão da sua fé, ficou estagnado, ficou simplesmente uma pessoa agora normal, sem vida de comunhão com Deus, de servir a Deus. Ele fez a parte dele, mas o pior engano foi ele acreditar no pai da mentira, que por sua vez não fez o seu papel, muito menos cumpriu a sua palavra, destruiu a sua casa, a sua família, porque ele se desarmou. Enquanto nós estamos nos posicionando diante da luz da palavra de Deus, estamos protegidos, estamos vencendo, estamos mantendo uma posição de vencedor, queridos. Quando estamos andando em obediência, em servir a Deus, quando estamos servindo a Deus, nós estamos crescendo, estamos sendo moldados através do servir. Servir a Deus é uma ferramenta poderosa que nos leva a crescer. É por isso que é um perigo um cristão de mãos vazias.
mãos vazias ou mãos ociosas, mãos que não têm, de fato, não estão ocupadas. Afinal de contas, irmãos, nós precisamos muito nos ocupar em viver intensamente a vontade de Deus, para não darmos espaço e lugar para as mentiras e as influências deste mundo. Eu confesso que toda vez que eu sou tentado a alguma coisa, seja por influência do mundo, seja por alguma mentira do inimigo, eu fico pensando, mas sei lá, será que eu estou de bobeira? Não estou ocupando o meu tempo devidamente? Sabe, irmãos, quando nós estamos ocupados tanto em servir a Deus, nós somos tão trabalhados que não dá tempo para ficar falando da vida dos outros, concordam, irmãos? Eu estou tão ocupado, não dá nem tempo para falar das pessoas. Eu estou tão ocupado de pensar na minha vida, que Deus me revelou meu coração, que eu preciso todo dia dizer, Deus, trabalhe neste coração. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, que eu não tenho um tempo para ficar maldizendo a vida de ninguém. Eu estou tão ocupado em pensar que Deus está trabalhando no meu coração, para que assim eu possa servi-lo, que não dá tempo. Isso é bom, irmão, você não ter tempo para ficar ocioso nas coisas que o inimigo sempre vai tentar oferecer para você, uma isca. Cuidado com isso, não fique ocioso, participe, se envolva. Mas agora, pastor, entendi, agora vou me envolver, quero participar. É assim a sede daquele cristão que teve um despertar na sua fé, seja num retiro, seja num momento em que você teve a presença do Senhor na sua vida revelada, e você está desesperado em servir a Deus, você quer ganhar o mundo, quer alcançar as pessoas, sua família, você vai ter uma ousadia de Deus sobre a sua vida tão grande, uma coragem para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Não é assim? Comigo tem sido assim. Mas calma lá, a pergunta que talvez leve-nos a pensar é o seguinte: por onde começar? Por onde começar? Se eu entendi que eu preciso me envolver e que no reino dos céus existe lugar para todos, do mais pequenino ao mais experiente, há lugar para todos no reino dos céus. Há lugar para todos, para servir, para se envolver. Então a questão é, por onde começar? Por onde começar? Muitos são uma crise daquelas pessoas que desejam servir a Deus, mas não sabem onde e como servir. Desejam. Sabe, queridos, por onde? Por onde começar? Eu tive muito essa crise e fiz muitas coisas que me abençoaram demais. E tudo isso leva a gente a crescer, leva a gente a amadurecer, leva a gente depois a ter uma compreensão sobre muitas coisas com relação a uma igreja, sobre o movimento da igreja, sobre este envolvimento. Quanto mais você envolve, você se fortalece, você cresce quando se envolve. O contrário também é verdade. Quanto mais você se afasta, mais você está sujeito a se enfraquecer na fé. Quanto mais a gente se envolve, irmãos, isso leva-nos a sentirmos também um crescimento na nossa fé. Por onde começar? Nós vamos apresentar um texto, irmãos, que traz uma base importante sobre por onde começar. Mas antes, há uma definição. Sabe por onde começar? Através do entendimento. Um entendimento sobre a ordem do reino. Entendendo a ordem do reino. Eu e você servimos ao Senhor, e o reino de Deus, ele é organizado. Não é de qualquer jeito. Existem princípios de autoridade que Deus estabeleceu para que o reino dele flua, para que seja operante, para que seja eficaz, para que seja edificante, para que seja frutífero. O reino de Deus, irmãos, não é bagunça. O reino de Deus é organizado. É algo que se move pela verdade, se move pela comunhão, mas também, de forma bem específica, ele é organizado. Mas a questão é, como entender a ordem do reino de Deus? Como entender essa ordem? Por isso, que neste texto eu quero compartilhar com os irmãos, Marcos capítulo 3, você que trouxe sua Bíblia e deseja acompanhar, abra por favor, em Marcos no capítulo 3, que eu quero ler com você, apenas esses versículos, versículo 13 ao versículo 15. Depois subiu ao monte e chamou os que com ele, novamente vou repetindo, irmãos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar,
e a exercer a autoridade de expelir demônios. Depois do que? Depois de uma madrugada em que Jesus passou em oração, a fim de ouvir a voz do Pai e saber quais eram os discípulos. No meio daquela multidão seriam os 12, os escolhidos do Pai, que ele ia começar até então trabalhar com estes, um discipulado, preparar estes homens. O verso abaixo vai dizer depois, verso 16, o nome dos discípulos, os quais nós já ouvimos e sabemos. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos preciosos, a primeira coisa que se destaca neste versículo, ainda no versículo 13, que tem tudo a ver com a ordem do reino de Deus. Primeiramente, Jesus ele chamou os que ele mesmo quis. Qual é o critério? Qual é o critério de Deus nos chamar, irmãos? Sabe qual é o critério? Depende. Uma coisa é saber para que Deus está nos chamando. Para que Deus está me chamando? Qual é o chamado de Deus? Há um chamado universal. Que esse chamado é que Deus chama todos para o arrependimento, para se converter dos seus pecados e receber a salvação. Esse chamado é para todo o universo. Há aqueles que são vocacionados, que têm um chamado específico para exercer um ministério, algo que glorifica o nome do Senhor e edifique a igreja, fortaleça a igreja. São dons que Deus confiou da maneira que aprove ao Espírito Santo. Mas entender que acima de tudo é Deus que chama. Então a primeira coisa, entender a ordem do reino, é o chamado. É Deus que chama. João capítulo 15, verso 16, diz: portanto eu que escolhi a vocês, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vocês, não foi vocês que escolheram a mim, e eu vos enviei, designei para que vocês vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo que pedirem em meu nome, assim farei. O Senhor é que chama. Quando Ele chamou o apóstolo Paulo, deixou bem claro, não foi Ele que me escolheu, eu o chamei. É Deus que chama. É interessante compreendermos esse princípio, queridos. Primeiramente é Deus que chama. Este governo vem de cima para baixo. É Deus que chama, Ele que nos desperta para servi-lo, para adorá-lo. Primeiramente Ele que chama. A continuação desse versículo traz mais uma chave importante sobre o reino de Deus. E vieram para junto dele, então designou 12, para o que, irmãos? Para estarem com ele. Aqui é a segunda chave importante sobre como se move o reino dos céus. A importância de termos um entendimento da ordem do reino. É Deus que chama, e outra coisa, Ele nos chama para quê? Para um propósito. E qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Estar com Ele. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele os enviou logo na primeira semana? Na segunda semana? Depois de um mês? Não. Ele andou com eles no período de 3 anos. E nos seus últimos dias em que Ele esteve aqui na terra, Ele começou a enviá-los sob a sua autoridade. Mas antes, o chamou para estar junto. Então entenda isso, irmãos. Como nós iremos crescer no reino, no serviço, de crescer nossa atuação, desenvolver nosso ministério, desenvolver nossa vida numa ação mais proativa, se não dedicarmos nosso tempo com Deus. E o perigo de tudo isso ocorre, irmãos, é de nós dedicar mais tempo somente em querer fazer a obra de Deus sem antes sermos uma obra. Deus não envia ninguém sem antes ser uma obra primeiro. Tem pessoas que tivemos às vezes assim, olha, eu sei, você está ansioso para começar, está aquele sedento para servir a Deus, mas espera lá, seja uma obra primeiro. Permita Deus trabalhar no seu coração primeiro. E às vezes, irmãos, nós temos que assumir a responsabilidade que muitas vezes nossa ânsia de encorajar as pessoas a fazer alguma coisa, a pregar, a servir a Deus, sem antes
ensiná-las o que é um discipulado, o que é andar com Deus, desenvolver um temor com Deus primeiramente, já queremos que ela queime etapa. E é um perigo uma pessoa que queima etapa no reino. Certa vez um adolescente ficou todo empolgado porque ele recebeu uma palavra e nem era convertido. Eu estava lá e ele disse o seguinte: olha, uma pessoa chegou em mim e disse que Deus tem um chamado missionário. Ele ficou todo empolgado. Ele sufou o peito e disse: eu sou um missionário. Eu falei: ô criatura, mas você se converteu primeiramente? Você entregou seu coração para Jesus? Nem isso ele tinha feito. Então eu já sou um missionário. Simplesmente por receber uma palavra de alguém que disse: olha, Deus tem um chamado a ser missionário, mas a pessoa nem se converteu ao Senhor. Eu creio que Deus sim, Ele revela os teus desígnios com clareza. Ele usa pessoas como usou para ministrar meu coração, a minha vida, para entender a vocação pastoral. Mas muitos se perdem nessa ansiedade, ou neste anseio de servir a Deus, sem antes estar com Ele, sem estar com o Senhor. Jesus não chamou esses discípulos para dizer assim: vade agora e sejam frutíferos. Não. Vem comigo, passe tempo comigo, ande na minha presença. Eu creio, irmãos, que a chave de tudo para crescermos no serviço no reino é condicionado o nosso tempo que temos dedicado na presença do Senhor, passando para ouvir a Ele, ouvir a voz de Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor, irmãos, nós iremos nos posicionar como autoridade, com a certeza daquele que está falando. Quando você percebe a oração de Davi no Salmo 51, ele começa a pedir por restauração diante de um pecado ao qual ele reconheceu que cometeu diante de Deus. Ele pede para Deus o purificar desse pecado, pede para Deus o restaurar, pede para Deus restituir a alegria da salvação. E ainda nesta mesma passagem ele diz: então eu ensinarei os transgressores sobre a sua lei. Então, ou seja, ele está se referindo: Deus, primeiramente, trabalha comigo, molda essa falha de caráter, trabalha em mim neste pecado, para que então eu possa testemunhar da tua graça, da tua misericórdia, para que então eu possa anunciar a tua palavra, ensinar que o Senhor é bom, que o Senhor restaura todo aquele que cai no pecado, que o Senhor tem misericórdia de um pecador que se arrepende. Sabe, ele entendeu: Senhor, eu não tenho condições alguma de poder ministrar a vida de ninguém, eu preciso agora dessa restauração, desses cuidados, porque afinal de contas, irmãos, doente não cuida de doente. É até perigoso quando uma pessoa quer transmitir conceitos sobre a vida de outras pessoas, que é totalmente distorcido da palavra de Deus. E sabe o que acontece? A gente tem que apagar incêndio depois, é muito difícil isso. Como por exemplo, alguém certa vez ensinou isso numa reunião de célula, há algum tempo, não foi aqui, nem vou dizer aonde, não seja curioso, por favor. Em que ficou em crise as pessoas que ouviram este supostamente líder, dizendo o seguinte: olha, Deus não perdoa criminoso. Aí um começou a levantar: mas o apóstolo Paulo, o que ele era? Ele ficou sem resposta. Então, dentro desses equívocos, quando uma pessoa não tem, irmãos, não passa primeiramente por este trabalhar do Senhor, de estar na presença de Deus, é perigoso ele fazer mais mal do que bem. Porque uma pessoa imatura na liderança é pior do que não ter liderança. Uma pessoa que decide servir e fazer alguma coisa no reino, se não passar por esse trabalhar primeiro na presença de Deus, é perigoso ela mais atrapalhar do que cooperar. E eu sinto muito porque eu estou dizendo a verdade para você. E é verdade, sim. Eu tive que entender isso comigo, um trabalhar de Deus. Agora, outra coisa importante no reino de Deus, que reino que nós estamos falando, irmãos? Ele o chamou, designou para estar com ele, para os enviar a pregar e exercer autoridade e expelir demônios. A terceira chave importante que entendemos sobre o reino de Deus, como ele é organizado, é depois o envio. Chamado, depois tem o propósito de estar com ele,
ser moldado, ser trabalhado, e aí sim é o envio. E preste atenção, irmãos, toda vez que você ler um envio, Deus enviou os seus servos, toda vez que você lê na Bíblia, envio, você pode ter certeza que a missão será bem sucedida, porque já está designado. Uma coisa é quando alguém está sob um envio de Deus, ou seja, ele está indo debaixo de uma autoridade de Deus, ele está aqui sob uma autoridade de Deus, ele está cumprindo uma missão de Deus, ele não está agindo por si mesmo, ele está sob uma autoridade, o envio de Deus. Por isso que, quando olhamos na palavra e percebemos aquelas pessoas que chegavam com a mensagem de Deus, logo os cristãos, eles tinham uma pergunta: quem enviou vocês aqui? O apóstolo Paulo. Aí eles recebiam, porque sabiam que tratava de coisa séria. Quem enviou vocês? Sabe, quando alguém pregar a palavra, mas quem que enviou você aqui para falar sobre isso? Quem te enviou? Sabe, quando nós estamos sobre um envio, sabe, respondendo à vontade de Deus, diante de um chamado, diante de um trabalhar de Deus, irmãos, pode ter certeza que o Senhor suprirá com recursos dos céus. A missão será bem sucedida, vai acontecer coisas tremendas, porque estamos sob um envio do Senhor. Agora, ao entender que Deus é que chama, e para termos esse propósito estar com Ele, e há um envio, irmãos, essa é a ordem do reino de Deus, essa é a ordem, ao entender que essa é a ordem do reino dos céus, chamado propósito e envio. Amém, queridos? Até aqui tudo bem? Então, vou começar a pregar. Estou brincando, irmãos. Preste atenção numa coisa, há uma palavra que define tudo isso: processo de treinamento. Onde eu quero chegar diante de tudo isso, irmãos? A palavra de Deus provavelmente diz isso. Todas aquelas pessoas que receberam algo de Deus, todas elas passaram por um processo de treinamento. E isso me desperta novamente mais uma pergunta, queridos: por onde começa o processo de treinamento? Por onde começar? Já construímos aqui pela palavra o entendimento revelado da palavra sobre a ordem do reino, entendemos como se move a ordem do reino, mas agora entender que tudo isso, para sermos frutíferos na vontade do Senhor, é através de um processo de treinamento. Mas por onde começa? Um treinamento começa por onde? Um processo de treinamento começa por onde? Estudos bíblicos? Sim. Você concorda? Começa por estudos bíblicos, começa com um discipulado, contribui. Começa você fazer estudos, você estudar a palavra, faz parte, o treinamento para te preparar naquilo que Deus confiou a você, faz parte, tudo isso faz parte. Mas tem uma coisa, tenho certeza que muitos não param para pensar. O que nós mais precisamos atentar, e a Bíblia dá base para isso, que o processo de treinamento, irmãos, nada mais, nada menos, começa com pequenas coisas, com responsabilidades e integridade. Pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas coisas. E a Bíblia dá base, onde isso? Você parou para pensar por quê que algumas pessoas as quais Deus levantou como governo na sua geração, o porquê que Deus deixou e se permitiu estar revelado como foi a sua infância? Eu vou citar dois aqui, Davi e José. Nós temos a história, pelo menos, de José até a partir do seu nascimento. Davi, ele entra em cena quando tinha em torno de 15 anos, mas já apresenta a base importante como for a sua adolescência. Todos estes estavam sendo antes preparados para aquilo que Deus confiou, já estavam sendo em treinamentos, e já estavam sendo treinados. Por exemplo, quando olhamos para José, ele estava sendo treinado através da submissão, honrando ao pai, tudo que o pai pedia ele fazia, ao ponto que os irmãos ficavam com inveja dele, mas ele era fiel ao pai, ele tinha uma lealdade, com o pai. Embora ele passou por tudo aquilo que nós já conhecemos pela história, por vários processos, várias etapas, tudo preparou ele para exercer um governo, que Deus tinha um propósito em tudo isso na vida dele. Mas, queridos, preste atenção, quando o Senhor confiou a ele,
Esse governo, esse chamado que impactou gerações, começou de repente por uma imposição de mão, receba? Não. Começou antes, irmãos, com treinamento, com pequenas coisas. E eu identifico aqui como a importância de um pai ser um treinador na vida dos filhos, um pai treinador. Eu estou preparando meus filhos para quê? Eu já estou treinando meus filhos para quê? Porque se nós não entendermos que na segunda-feira, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, a sua atitude lá é um treinamento. Dias atrás estava falando com uma pessoa que estava em crise, porque ela desejava tanto servir a Deus, no ministério pastoral, já estava sendo treinada para isso, ele ficava angustiado trabalhando numa empresa. Ele dizia: pastor, não aguento mais, não vejo a hora de poder ter tempo para servir a Deus, visitar pessoas, fazer isso, eu quero viver para servir pessoas, eu estou desesperado, eu não aguento ficar mais naquele lugar. E eu falei: calma, querido, você não enxergou que lá é um lugar de treinamento. Ele trabalhava no balcão de vendas ali. Eu falei: queridão, você lida com pessoas diferentes todos os dias, como você acha que vai ser o ministério, rapazinho? Aí, verdade, hein, pastor, não parei de pensar nisso. Às vezes você leva um confronto lá do seu chefe, do superior. Pois é, sabe por quê? Porque você está sendo treinado para aprender o que é princípio de autoridade. Você tem dia que você chega lá, que você vai embora para casa e você está cansado, e você vai para a igreja para tocar lá o louvor, e eu sei que tem dia que você não quer estar aqui, só vem porque só tem você para fazer o louvor, não é? É verdade, pastor, é verdade. Sabe por que isso? Isso é um treinamento, para que você saiba, quando tiver um ministério, que você não vem exigir das pessoas, tanto delas, porque você sabe o que é uma rotina de uma pessoa, o que é a rotina delas. Venha tratar elas com mais amor, compreensão, e não exigir delas como fosse um funcionário da igreja, exigir delas isso. Tudo isso faz sentido, irmãos. Quando a sua volta, você está cercado ali, tudo isso é um treinamento para aquilo que Deus confiou a você. Não tem como servir a Deus na igreja e fora da igreja não, servir a Ele. Se eu falo que, olha, final de semana eu sirvo a Deus, e na semana eu sirvo a quem então? Você não pode separar o seu trabalho de um lugar que você não está lá servindo a Deus. Você tem que servir a Deus lá, porque afinal de contas, você está na presença de Deus em todo lugar, ou precisa estar, servindo a Ele. Então perceba que isso já é uma preparação. Quando temos entendimento, faz sentido. Eu tenho um amigo que ele passou por um processo de treinamento, ainda que foi uma parte mais delicada, mas ele passou por um processo de treinamento, e hoje, para mim, ele é uma das poucas pessoas que eu olho para ele e vejo, que lealdade é essa? Ele tem uma lealdade, ele é um túmulo, pode falar o que for, não sai dali. Ele tem uma lealdade, se ele tem um compromisso, é um compromisso, se é sim, é sim, se é não, é não. Se a Bíblia diz isso, basta, então eu submeto a palavra de Deus. Lealdade, eu defino ele como lealdade. Eu falo com ele direto, e ele abrindo o coração, dizendo assim: pastor, estou pagando um preço por ser fiel a essa lealdade, mas eu não abro mão. Muitos dos seus irmãos desprezaram o cuidar do pai, que já está com idade avançada, e ele tem vários irmãos, ele está lá entre o quinto e o sexto na escala. Ninguém desses irmãos até então queria assumir, cuidar do pai, e ele entendeu um princípio de Deus: honrar pai e mãe. A importância de você não desprezar os teus pais quando eles vierem envelhecer. Sabia que a palavra diz isso? Nós não devemos desprezar nossos pais quando eles vierem envelhecer. E ele tem uma lealdade nessa palavra, que está cuidando do pai, ainda que outros não querem. Lealdade com a palavra. E ele está sendo treinado, porque quando ele prega a palavra, ele prega com tanta autoridade, irmãos. Porque dentro do seu cotidiano, na sua casa, na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, ele depara um momento que ele está cumprindo um princípio de Deus. Sabe, preciosos irmãos, a importância de entender que nós já estamos sendo treinados para aquilo que Deus nos confiou. O treinamento não é quando você vem para a igreja e começa a participar de alguns cursos, tudo isso coopera. Mas é principalmente onde você está lá, sendo confrontado, ou às vezes está deparando com dificuldades, você está sendo treinado, porque lá sairá testemunhos gloriosos. Através daquelas, você terá lições na sua vida, é um treinamento de Deus.
Falei de José, agora falo de Davi. A infância dele também já foi ensinado desde pequeno a ter responsabilidade com pequenas coisas. Capítulo 16 de 1 Samuel. Quando Samuel está sobre um envio de Deus à casa de Jessé, o belemita, ele começa a chamar os filhos, e nenhum é daqueles que Deus disse, não é este, não é este, não é este. Finalmente Samuel diz, mas não tem mais ninguém aqui dos seus filhos. E o que ele disse? Jessé, tem um mais novo. Ele está lá no campo, cuidando de quem? Das ovelhas. Deus não confiou um reino nas mãos de Davi sem antes ele aprender o valor de uma ovelha, cuidar de uma ovelha. Se ele, com coragem, guerreou para proteger e defender as ovelhas do leão e do urso, ele teria coragem para enfrentar o filisteu. Ele teria coragem para enfrentar os filisteus e tantos outros. Enfrentou Golias e tantos outros inimigos. Isso porque, irmãos, ele já estava sendo treinado. O ministério dele não começou lá no trono, começou na infância honrando pai e mãe, cuidando com responsabilidade, com integridade de pequenas coisas, irmãos amados. Por isso que aquele que é chamado pelo Senhor não começa através de uma imposição de mãos ou derramar a unção sobre ela. Começa através de pequenas coisas, quais está assumindo responsabilidade, sendo fiel, com integridade, com lealdade, aquilo que ele está entendendo, que estou fazendo para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor, queridos. Como Deus vai me confiar aquilo que eu estou sendo, irmãos, negligente? É por isso, quando eu entendo isso, se Deus está me preparando, como está sendo esse preparo? Eu estou me preparando para quê? Por isso que eu tenho que me atentar na minha pontualidade, tenho que me atentar no meu papel em casa, tenho que me atentar no meu papel no meu trabalho, porque tudo isso faz parte de um treinamento que Deus me enviou, que Deus está preparando, irmãos. Tudo faz parte, é um trabalhar de Deus. Somente exercerá autoridade aquele que submete a uma autoridade. Sem submissão à autoridade não há ousadia para exercê-la. Por isso que Jesus anda comigo. Vocês irão exercer uma posição de autoridade. E a autoridade não é deste reino paralelo, ou desse governo paralelo deste mundo, mas é um reino espiritual. É de um reino de Deus, que requer que você aprenda com pequenas coisas o que é autoridade, o que é ser submisso a uma autoridade, para que você possa fluir, para que você responda esse chamado, que é através da autoridade. E com isso eu quero concluir, irmãos, essa palavra, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o Senhor que nos chama, a qual também nos fará fiéis. Sabe, irmãos preciosos, precisamos sim crescer no reino, mas crescer no reino não significa de ser mais proativo, ou num ativismo, de você fazer tanta coisa. Não é isso, irmãos, nada disso. Mas sim entender, você vai manifestar o reino através de pequenas coisas, manifeste o reino, manifeste o amor de Deus em pequenas coisas, com zelo, com responsabilidade, aquilo que Deus confiou a você. Fui várias vezes confrontado para deixar de assumir uma responsabilidade que não seria minha, mas eu sabia que iria causar trazer uma consequência terrível no dia seguinte. Isso quando alguém disse, olha, já deu seu plantão, vai embora, apaga as luzes aí. Era outro que deveria chegar agora 22 horas, não veio, o problema é deles. Eu até tentei, fui até a garagem e falei, queridão, vai você, eu vou ficar aqui mais um pouco, talvez ele venha. E não veio. Eu já vinha um plantão das 6 da manhã até 10 horas da noite. E aquele que estava incumbido de passar a noite na vigília noturna não veio para cuidar dos alunos. E eu fiquei. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, por alguma falha de comunicação, mas enfim. Hoje faz sentido esse treinamento. Foi um teste. Porque por mais que eu tentei assim, falei, não, eu não vou conseguir ir para casa desse jeito. Falei, pode ir. Falei para ele, pode ir você, eu vou ficar.
Foi difícil, irmão, lutar contra o sono, foi uma coisa sobre-humana na minha realidade naquele momento. E ficando, tanta coisa tinha que fazer, e foi difícil aquela madrugada toda, tomar um plantão em seguida, cuidando daquelas pessoas, tinha horário da madrugada que alguns tinham outros afazeres, até finalmente amanheceu o dia, fui para a capela ainda, ministrei a vida dos alunos, chegou 8 horas, chegou todo mundo da equipe, e me deram folga naquele momento, fui para casa. No dia seguinte, irmãos, eu fui tão honrado por isso que eu não fazia ideia. Quando eles tiveram noção do que se passava, mas para isso eu não cheguei reclamando, dizendo assim, vê o que vocês fazem agora aí, por favor. Não, irmãos, eu falei, Deus, estou aqui para ti, me dê graça agora, só me dê graça para isso. Eu não quero reclamar porque outro não fez, ou deixou de fazer. A questão é comigo aqui. E Deus começa a nos confiar coisas, irmãos, que se você não tiver realmente um coração disposto para dizer, Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade, eu quero assumir essa responsabilidade. Irmãos, Deus nos confia autoridade. Você quer ser honrado? Aprenda a submeter a autoridade, aprenda a assumir responsabilidade com pequenas coisas, que certamente Deus vai se agradar. Amém, meus preciosos irmãos? Isso é crescer no reino, irmãos. Crescer no reino é quando nós entendemos onde nós podemos fluir, mover, estar relacionado com o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de você, é o reino dele sobre a sua vida. Quero orar neste momento, preciosos irmãos, quero chamar aqui o ministério de louvor, feche seus olhos por um momento, por favor, queridos. Pai, nós te louvamos. Fiel é o Senhor que nos chama, a qual também nos fará. Nós cremos que o Senhor tem poder de transformar as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos chama e nos chamou pela tua graça e misericórdia. Nos chamou para estar contigo. E não é somente para estar contigo, mas o Senhor também nos envia. Nos envia para fazer a diferença, nos envia como luz deste mundo, nos envia, Senhor, como sal da terra. E nós entendemos, ó Pai, que o desejo do Senhor é de ver o teu reino progredindo, mas para isso precisamos entender que o reino cresce através de pequenas coisas, quais lidamos com responsabilidades, com integridade, através de pequenas coisas, quais podemos cuidar com zelo, com amor, tudo para glorificar o teu nome. Pai, traga-nos sobre nós essa cultura. A cultura, Senhor, de zelar com pequenas coisas, ao entender que estamos num processo de treinamento, que o Senhor está nos treinando, Senhor, já está preparando também as crianças, nossos filhos, para que por sua vez seja uma geração forte, uma geração crente, uma geração fiel ao Senhor, que desde já eles aprendam sobre a dar valor às pequenas coisas, dar valor sobre a tua palavra, o que diz a tua palavra, dar valor sobre os princípios de autoridade. Nós clamamos a Ti, Senhor, que essa verdade se reverta em realidade em nosso viver, que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos preciosos. Quero chamar aqui os meus irmãos do conselho, por favor, os presbíteros, para já estar se posicionando ali ao lado. Nós iremos nessa hora com uma alegria, mas também com o temor do Senhor, partilharmos do banquete da graça. A ceia do Senhor, irmãos, nós podemos classificá-la como um banquete da graça. Essa mesa não é minha, não é da igreja, mas é a mesa de Cristo. Se pudéssemos colocar uma placa nessa mesa, seria muito bem definida com essa frase: seja bem-vindo à mesa pecador arrependido. Seja muito bem-vindo você que é um pecador arrependido, que se rendeu a Cristo, que se reconciliou seu coração com o Senhor. Você que está servindo ao Senhor, quer que você congregue conosco ou em outra igreja irmã, você está convidado para estar conosco. Quando você nega ao participar do banquete da graça, por dizer assim: eu pequei hoje, eu não posso participar, você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para limpar você do seu pecado, te perdoar.
Está dizendo que maior é a condenação, o poder da condenação, do que o poder de Deus para salvar. É o banquete da graça. E o que nos torna digno de participarmos desse banquete da graça é termos uma consciência de que nós não somos dignos. Nós não temos mérito, mas sim é pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. E nós temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus, que na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão, e após dar graças, Ele partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus, ao pegar o cálice, e tendo dado graças, Ele deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este cálice é o símbolo da minha nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazei isto em memória de mim. Porque toda vez que comer este pão e beber este cálice, estarás anunciando a minha morte até que Ele venha. Estaremos anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Nós estamos fazendo isso, irmãos, para lembrar da morte de Jesus, mas também precisamos lembrar que Ele ressuscitou. Temos que lembrar o porquê que Jesus morreu. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que por meio dele viesse a cumprir a justiça de Deus. E por meio dele, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício naquela cruz, nos tornou justos aos olhos de Deus. Quando participamos desse banquete, nós devemos lembrar de tudo isso. Lembrar da morte de Cristo nos beneficiou em quê, irmãos? A salvação, nos trouxe cura, nos trouxe perdão, nos trouxe restauração e uma identidade. Agora somos filhos amados, não somos bastardos, somos filhos amados, legítimos do Senhor, por meio de Cristo Jesus, e nele temos vida eterna. E quando nós participamos desse banquete, irmãos, temos que lembrar disso. Não é somente em memória do Senhor pela sua morte, mas o que significou a sua morte, para que por meio dele nós viéssemos hoje viver pela fé, em comunhão com Ele e também em comunhão uns com os outros. Amém, meus preciosos irmãos. Quero chamar você que vai participar conosco. Se coloque de pé, por gentileza. Nós já iremos, estar servindo aos irmãos. Enquanto nós estivermos cantando, louvando o Senhor com essa canção, quero encorajar você a abrir seu coração na presença do Senhor. Uma orientação importante: ao pegar os elementos, o pão e o cálice, permaneça, por favor. Nós iremos partilhar todos juntos, tá bom? Todos juntos. Espere uns pelos outros. Vamos esperar uns pelos outros, para que nós venhamos participar deste momento todos juntos. Amém, meus preciosos. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, nossos amados presbíteros estarão servindo os irmãos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sim, Senhor. E onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Este pão, este é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazei isto em memória de mim. Participemos todos, irmãos amados. Este é o cálice da minha nova aliança, diz o Senhor. E a aliança que nós temos com o Senhor é uma aliança inquebrável. Temos uma aliança com Jesus, mas também temos uma aliança uns com os outros. Neste momento eu quero chamar você para compartilhar o seu cálice com o irmão, a irmã que está do seu lado, umas pessoas que você conseguir compartilhar, dizendo para ela o seguinte: o sangue que me lavou, lavou a ti também. O sangue que me lavou, lavou a ti também. Compartilhe uns com os outros. O sangue que me lavou, lavou a ti também, querido. O sangue que me lavou, lavou a ti também. Amém? Somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Participemos todos, irmãos preciosos. Quero chamar toda a igreja a ficar de pé, por favor, queridos. Vamos declarar essa canção mais uma vez, parte dela, louvando ao Senhor pela graça e bondade dele sobre as nossas vidas. Sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Jesus, glória ao teu nome. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo
seja sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, e que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.